Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aí no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Olha, tem muita informação importante para trazer nesse vídeo. Presta bastante atenção. Temos, inclusive, a possibilidade do Vasco ganhar os pontos da partida contra o Sport e vocês vão entender, então presta bastante atenção, vou fazer algumas leituras aqui, porque tem coisas técnicas para vocês entenderem do que se trata, beleza? Antes disso, você que se amarra numa pós-esportiva, essa semana é semana decisivaça para os rumos do Campeonato Brasileiro da Série B, faltam 3 jogos para acabar a Série B, tem Série A também aí, caminhando para a reta final, e tu quer fazer uma apostinha, vai na Bet7k, meu parceiro. Primeiro depósito, eles dobram o valor, limite até de R$ 1.200 no seu primeiro depósito, indicando um amigo, você ganha vintão para poder apostar. E vocês têm o cash out, você agora pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, a situação é a seguinte, matéria publicada hoje, agora há pouquinho na parte da tarde, pelo Sport TV, é a seguinte, ó. O vice-presidente executivo de desenvolvimento e projetos da CBF, Flávio Sveiter, cobrou urgência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva no julgamento dos casos de violência no futebol brasileiro, registrados na rodada do final de semana. 2 jogos ficaram marcados por invasões de torcedores ao gramado, violência nas arquibancadas, que foi o jogo do Vasco contra o Sport na Ilha do Retiro e o jogo também entre Ceará e Cuiabá lá no Castelão. Beleza? Depoimento aqui é do Flávio Sveiter. Nós esperamos que o STJD entenda a urgência e analise isso o quanto antes. Ele pode ser analisado eventualmente em âmbito liminar e a gente espera que ele se posicione o quanto antes. A competência é da Justiça Desportiva e eles são um órgão autônomo, mas a gente espera que de fato haja uma imediata reação, porque tem ainda rodadas para acontecer. A gente espera que isso não volte a ocorrer nas próximas rodadas, disse Flávio Sveiter em entrevista que ele deu ao Sport TV. O vice da CBF disse que o presidente da entidade enviou documentação para o Ministério Público e outros órgãos para analisar as medidas criminais. Está aqui, ó. É grave o que aconteceu, ainda mais no ano que a gente está caminhando para ter recorde de público na história dos campeonatos. As famílias voltaram para os estádios. E aqui tem mais um depoimento do Sveiter. Do Sveiter mesmo. O presidente Edinaldo determinou, que é o presidente da CBF, imediatamente o envio de documentação para os órgãos de segurança públicos locais, o Ministério Público dos Estados, para que eles analisem o aspecto criminal, porque o que aconteceu foi um crime. A gente espera que sejam identificados aqueles infratores e que eles sejam gravemente punidos. Aqueles que participaram deste ato não podem retornar aos estádios. O Estatuto do Torcedor prevê isso. Eles têm que ser banidos dos estádios. E a competência da Justiça Desportiva cabe analisar sobre a ótica disciplinar e também a gente esperava que hajam punições graves sobre essa ética, afirmou o Sveiter, sobre punições imediatas. Isso é uma competência deles. A gente não tem como interferir, mas uma das penas previstas no Código Brasileiro Penal de Justiça Desportiva é a interdição do estádio, caso não haja condições de segurança. Então, cabe à Justiça Desportiva analisar isso e eventualmente aplicar essa punição. E aí, para finalizar, ele é questionado sobre o que a CBF pode fazer. Ela está encaminhando para os órgãos locais de segurança pública, que cabe aos órgãos locais, ao Ministério Público e às polícias analisar, identificar os infratores e iniciar um procedimento criminal contra esses criminosos que praticaram esses atos de vandalismo e violência nos estádios. Eu vou virar a chavinha agora e vou inclusive deixar com vocês um vídeo gravado pelo Twitter Arlindo CN de Dodge 1, mostrando um jogador do Sport
o Carlos Eduardo agredindo um membro da comissão técnica do Vasco. Ele tá no chão recebendo chutes ali, vocês vão poder ver no vídeo. E depois a polícia chega, ele tenta parar e aí ele depois vai em direção ao vestiário do Vasco. Com vocês, um jogador do Sport, o Carlos Eduardo, agredindo um membro da comissão técnica do Vasco. Bom, e agora caminhando para a reta final, vamos falar do tema principal aí, que é a possibilidade do Vasco ganhar os 3 pontos da partida, pelo que foi relatado na súmula ontem por Rafael Claus. Eu vou ler para vocês uma matéria da UOL Esportes na coluna Blog Lei em Campo a respeito dessa situação. Ó, presta atenção aqui, ó. Na manhã desta sexta-feira, dia 17 de outubro, a Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a CBF, divulgou a súmula de Sport Vasco, assinada pelo árbitro Rafael Claus, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O conteúdo do documento será essencial para que o STJD analise e denuncie os envolvidos pela confusão generalizada. De acordo com Claus, depois de ouvir a Polícia Militar, se reuniu nos vestiários com representantes dos dois times e comunicou o encerramento da partida porque não se sentia seguro em relação à sua integridade e a dos demais profissionais envolvidos na partida. Por esse motivo, há a possibilidade do Leão ser declarado perdedor por 3-0. Essa previsão está expressa no Regulamento Geral das Competições, o RGC, da CBF deste ano. O artigo 19 do RGC traz que uma partida pode ser adiada, interrompida ou suspensa, se houver falta de segurança. Nesse caso, o mesmo RGC, no artigo 20, determina que se o clube que deu causa ao fato estiver vencendo ou empatando, pode ser declarado perdedor por 3-0. E aqui, ó, vou deixar com vocês um depoimento. Se o tribunal entender que um dos clubes deu causa à suspensão da partida pela falta de segurança, o clube responsável será declarado perdedor por 3-0. Isso está previsto no artigo 20, inciso do RGC, como informou a Fernanda Soares, advogada especialista em direito desportivo e colunista do Lei em Campo da UOL. Outro depoimento aqui, ó, mais um. Essa é uma situação mais complicada do que parece. Em uma análise inicial, parece evidente que, em virtude da invasão da torcida, o Sport deva ser considerado como o clube que deu causa ao não encerramento normal da partida. Nesse caso, o Sport deveria ser considerado o perdedor do jogo com um placar de 3-0 a favor do Vasco. No entanto, é preciso entender o que desencadeou a reação da torcida, que foi a provocação por parte do atleta do Vasco. Nesse caso, o causador inicial do tumulto que provocou o encerramento antecipado da partida foi o atleta do Vasco e, por sua vez, o próprio time carioca. E se a análise do caso for nesse sentido, será o Vasco que deverá ser punido, não o Sport, com a aplicação de resultado de 3-0 em favor do time pernambucano, explica Vinícius Loureiro, advogado especialista em direito desportivo e colunista também do Lei em Campo. É justamente esse ponto de vista trazido por Fernando Soares em sua coluna desta semana. Há argumentos de responsabilização de ambas as partes. O Sport deve ser responsabilizado por ser o mandante da partida. O Vasco deve ser responsabilizado por ter dado início ao tumulto. São perguntas e não afirmações, tá? Essa será uma das tarefas do STJD. Se o tribunal
entender que nenhum dos clubes teve a responsabilidade pela suspensão da partida, prevalecerá o resultado obtido em campo, o empate em 1-1. Agora, precisamos aguardar a posição do tribunal, acrescentou a advogada. E agora, para finalizar, um outro tema também aqui, ó, muito importante. Dado o relato da súmula e as imagens do ocorrido, é provável que a Procuradoria denuncie ambas as equipes por infração do artigo 213 do CBJD, que pune as desonras, invasões e lançamento de objeto no campo de partida. Como o Sport era o clube mandante, é esperado que a punição, se houver, seja maior do que aquela eventualmente aplicada ao Vasco. O Vasco, inclusive, só será punido caso o tribunal entenda que a equipe contribuiu para a ocorrência dos fatos. A punição é de multa, que vai de R$ 100 a R$ 100 mil e pode ser cumulada com a perda de mando de campo, acrescenta Fernanda Soares. É, sem dúvida, um processo complicado, que vai envolver teses judiciais de alto nível e complexidade. E como sempre ocorre, muita movimentação nos bastidores de lado a lado, analisa Vinícius Loureiro. Ou seja, tem narrativas aí para os dois lados. As duas equipes devem montar as suas teses e vai depender da análise do STJD. Se o STJD entender que quem origina a confusão é o Raniel, quem vai perder os pontos do jogo é o Vasco. Se o STJD entender que a culpa do problema foi a falta de segurança do estádio da Ilha do Retiro, é o Sport que perde os pontos. Se o STJD entender que não é culpa do Sport que era o mandante e nem do Vasco no episódio do Raniel, tá mantido o placar de 1-1. E a gente sabe que entra o juridiquês, entra a força aí de argumentação jurídica para ver para que lado o STJD vai tomar a decisão. Agregado a tudo isso, teve problemas de agressões aí a bombeiros, o jogador do Vasco foi agredido também, então deu-lhe uma confusão muito grande. Então espere cena dos próximos capítulos, esse Vasco Sport vai render ainda muito no tribunal. Conselho que eu dou pra gente é não contar com o ovo na bunda da galinha. Conta com esse 1 ponto, mas já pensando na possibilidade do pior dos cenários aí, que seria um absurdo, mas o Vasco tomar aí um 3-0 no tribunal. Com isso, a Vasco Sport estaria empatado em número de pontos. Então, pensando nessas 3 rodadas finais, caso o Vasco perca na justiça, que eu acho pouco provável, mas é uma possibilidade sim, é bom a gente nessas 3 rodadas finais aí conseguir fazer mais pontos aí do que o Sport. Então é fundamental vencer o Criciúma e também o Sampaio Corrêa para não dar sopa para azar. Até porque nessas horas aí a dividida sempre estoura em cima do Vasco. É bem verdade que a atual diretoria, comandada por Jorge Salgado, até aqui vem ganhando tudo na justiça, né? Ganhou a disputa judicial com o Léo vencendo aquela coisa da eleição dia 7, dia 14, travou uma batalha com a oposição a respeito da SAF e da judicialização, conseguiu vencer também. Então vai ter mais uma decisão importante nos tribunais aí, vamos dizer assim. Vamos ver se realmente o jurídico aí do Salgado é competente, beleza? É isso, 1, 2, 3, Futebolaço, ó, 8 horas da noite estarei ao vivo no Futebolaço Podcast, recebendo o Júlio Brandt. Valeu, fui!